Cara, queria falar de um assunto sério aqui de Juiz de Fora. Como é que foi essas chuvas? Eu que tá vindo do Rio de Janeiro, assim, o Léo me ligava, ó, tamo sem luz e eu acho que vou ficar sem água. Eu falei, que isso, gente? Como é que foi esse período aqui? Como é que a cidade tá fazendo? Você que tá na rua, tá vendo? Você também, que é montanhista, então você ainda sabe mais da geografia, professor de geografia, né? Como que vocês podem falar disso daí, desse período? Cara, e inclusive o nosso celular ele pode apitar de uma hora para outra aí, Ah, por causa que a Defesa Civil ela tá alertando sempre aí, preocupação com chuva. Cara, foi uma coisa surreal. Você pega em Juiz de Fora, a primeira enchente mesmo que teve, que abalou Juiz de Fora, foi na década de 40, que a água chegou até na Rio Branco, que é no centro da cidade, é um pouco até mais afastado. E na década de 80 teve a chuva de granizo que foi forte e agora é essa. Tem alguns bairros da cidade que já constantemente, todo período de chuva, já chega a transbordar o rio, ter problema em alguns bairros, mas dessa vez foi mais agravante porque teve um nível altíssimo de mortes. Não atingiu só alguns bairros, pegou o centro da cidade, né? O Morro do Cristo, que a gente já fez até rapel lá. Então, várias pessoas vieram morrer, regiões aqui perto também. E o Alex tem a história ainda mais triste ainda, né? Porque lá no bairro dele teve um agravante que eu vou deixar ele falar sobre isso. como é que foi lá, mestre? Lá no bairro Linhares, entre o Bom Jardim lá, né? Teve um soterramento lá, aí veio pegar uma família lá. O Cristiano ficou soterrado lá, foi uma das últimas pessoas a ser encontrada. A filha dele veio a falecer também na parte de cima. E teve também um companheiro nosso, policial penal, que resgatou lá os familiares lá, a esposa, a filha, mais os vizinhos, só que ele voltou para tentar resgatar mais. Só que nesse dele voltar foi a questão dele entrar na escada, o barco desceu. Foi uma situação muito rápida, que não teve como ele, vamos dizer assim, tentar subir mais um lance de degraus, porque ele não achou que ia ser tão rápido assim. Ele chegou a mandar até uma mensagem pelo celular, pedindo apoio lá, os bombeiros e tal, mas acho que a primeira queda parou pelo meio do caminho e falou, não, última forma, tá resolvido aqui, e foi retirando o pessoal. Só que nessa daí que ele acabou de tirar a família dele e voltou para buscar o restante do pessoal para ver quem tava dentro do prédio lá para tirar e foi soterrado. Como é que é o nome dele? É o... Pô, até fugiu da mente aqui, Não, depois te Deixa eu lembro. lembrar aqui, E pô. no World Trade Center aconteceu isso. É comum acontecer isso em desastres, né? O socorrista, ele conseguiu É, resgatar todo mundo. Na Boate Kiss também, uma galera que socorreu a galera cara, deixa e eu a pessoa que tá relembrar o socorrendo nome dele acaba... aqui que eu não posso São deixar, heróis, não. né, cara? São heróis, São exato. A heróis. galera tem que... E você vê que é o mais triste, assim como tem uma É o galera. o Neiva. policial Neiva. Grande policial Pô, Neiva. Você É vê. porque assim, somos muitos, ali, às vezes, igual aqui, primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, bate aquele nervosismo e acaba esquecendo o nome do companheiro. Vem cá, me Mas dá a mão aqui, assim, fica calminho, cara. o Fica calminho. Neiva, um Tá, grande você tá parceiro, entre um cara amigos. vibrador de sistema, cara bacana demais, família, entendeu? Muito bom profissional, infelizmente veio aí. Mas foi um herói no final das contas, né? Ele conseguiu salvar algumas pessoas, mas infelizmente o destino já estava traçado. E aí você vê que tem uma galera bastante, muito, não só de fora, como de fora também, fazendo campanhas, apoiando, né? Você vê alguns oportunistas tentando se destacar numa tragédia, ganhar até dinheiro, né, cara, em cima de Cara, mas isso aí tragédia. mostrou pra gente aqui em Juiz de Fora, porque o povo, ele é esquecido, né, cara? A Juiz de Fora sempre teve largado. Aqui todos os prefeitos adoram pegar, fazer um jardim, arrumar um meio-fio, partes centrais, onde que todo mundo passa toda hora vê e acha que tá fazendo alguma coisa. Então sempre alguém tá achando que tá tendo obra, mas é aquela obra que fica ali Maquiagem. mas aquela maquiagem. E os bairros ficam jogados, abandonados. E todo ano, cara, é aquela mesma patifaria. Político promete, um faz outro, só que cada um faz para aquele pocadinho ali, aquele pouco, para ele garantir os votos deles. E o que acontece? Agora a gente percebemos, só quem é ignorante não entendeu isso. Quem socorreu toda a galera que estava soterrada? População.
Quem ajudou? População. A prefeitura praticamente não fez nada. E se ela levou alguma máquina, alguma coisa para poder ajudar, era mais do que obrigação. Entendeu? Não é para dar palmas, não. É obrigação dela. Só que se você for olhar ali, o Vitorino tá abandonado, cara. As casas tudo lá, barro para todo lama, e eles estavam limpando a Deus Dete Salgado, cara. Rua que sai da cidade Da aqui. entrada da cidade. Mas os bairros, cara, a população precisando ir trabalhar, ônibus travando, ruas entupidas, cara. E, pô, a prefeitura não fez nada. Quem limpou, cara, foi totalmente a população. Se você ver as filmagens pra trás, você vai ver a população. Raramente você vê alguém ali aparecer. E o que acontece? Em Juiz de Fora, cara, a gente só tem um batalhão do Corpo de Bombeiro. Cara, Porra, batalhão pra cidade inteira. a cidade inteira, a cidade tá gigantesca, ainda atende a região, cara. É muito grande. É muito grande. E o que acontece? Pô, os bombeiros trabalharam igual escravo, cara. Sim. Entendeu? Sem folga, sem nada, só correndo. E eles tinham que fazer tudo. Eles estavam igual Severino. Eles tinham que subir um pasto, tirar um buraco, ir para um outro lugar. Eles acabavam de terminar um serviço, de achar um corpo, tinham que ir para outro lugar. Então, assim, o tamanho da cidade, aí você fala, ah, pô, mas é uma coisa que aconteceu que não acontece com frequência. Pô, mas a cidade tá muito grande. Se um prédio desse aí pegar fogo, o caminhão que tem ali, dá bicentenário, não sobe a escada, vai morrer todo mundo torrado lá em cima, você entendeu? Entendi. Então, assim, esse investimento, essa dedicação ali em prol do Corpo de Bombeiro, cara, eles têm que ter um olhar diferenciado. A cidade tá grande, cara. Aí o que acontece? Os caras vão trabalhar, vão socorrer, ficam frustrados. Porque eles têm o bom coração, têm a disponibilidade de poder fazer, mas não tem material, Não tem recurso, não né? tem pessoal pra poder mão de obra ajudar. também, né? É, e o cara não aguenta, cara. Só que tem que aí nós temos um problema grave, porque quando a gente fala de política, a gente não fala nem de Y nem de X, porque são os dois lados, cara. Porque se a Verdade. prefeitura, igual você apontou, que deixou a desejar, o Corpo de Bombeiro é ligado ao governo do estado, que é de outra ideologia também, que deixou a desejar. Existiu cortes também. Então nós temos tanto esquerda como direita deixando a desejar. Né? Infelizmente. Só que tem que aí entra numa questão urbana, cara, que é muito complicado. Conforme cidade de porte médio para cidade grande, cara, você não consegue controlar esse crescimento. É um crescimento que ele vem desorganizado, inclusive em lugares que não deveriam. Né? Vocês vê lá no Rio, você vê lá em São Paulo, de governos diferentes, também com outros problemas que as prefeituras também não conseguem. O nível de desigualdade social é uma das coisas que mais pega, e aí te gera o quê? Essas pessoas acabando indo morar em área de risco, sabendo às vezes que é até perigoso o lugar, mas ele vai sair de lá. Ele vai para onde? Então, é muito mais amplo a questão. É um problema sério que nós temos, um problema urbano vinculado com desigualdade social, né, cara? Ah, e o Léo soltou um Rios, né? Que a verba destinada, como é que foi isso mesmo lá? Não, eu gravei. E aí, essa, a questão da verba, e aí nem é culpa da prefeita isso, né? Foi aprovada ali uma verba de 400 milhões, estava atravancada lá no. Até hoje eles estavam querendo fazer esse empréstimo através de PEC, enfim. Só que, cara, a prefeita foi pra Holanda estudar Amsterdã, estudar né, que querendo ou não, Amsterdã é uma cidade que é Rio, País mesmo, Baixo, ali o canais pra Rapaz, tudo quanto é lado, sim. e eles têm um sistema ali de drenagem impressionante. A prefeita foi pra lá, não sei se foi com recurso público ou privado, enfim, não interessa, mas, pô, pelo visto não aprendeu muita coisa, ou então não botou em prática, né? Mas eu queria, só pra fechar esse assunto, prestar uma homenagem aí ao agente de segurança Neiva, né? Ele era policial ou bombeiro? Policial penal. Policial penal, solidariedade aí a toda a família dele, e também fazer um apelo aqui, até olhando pra câmera, quem for de Juiz de Fora, a gente tá com 2 convidados daqui da região, muito possivelmente a gente está com um público aqui de Juiz de Fora, que teve muitos comércios que foram afetados aí com as chuvas, né, que não conseguiram ainda se recuperar, então o pessoal, os comerciantes estão tentando voltar ativos. Se você puder ajudá-los comprando na loja física, principalmente para quem mora aqui na região, né, evitar Muito comprar importante. das lojas online, do e-commerce, ir lá na loja física para realmente dar um apoio, incentivar, seria de grande ajuda. E no final das contas, pessoal, é aquela história, né? É sempre o povo pelo povo. A gente não pode contar com um governante para
pra muita coisa aqui nesse nosso país, né? Generalizando de O povo de verdade. Juiz de Fora mostrou que é guerreiro. Isso aí. Galera saiu de dentro de casa, saiu do conforto, foi ajudar o vizinho, foi ajudar outros que nem conhecia. Sim. Então foi bacana nesse ponto de assistir, Aham. que a população se uniu, alimento, materiais de higiene, pô, chegou de uma certa forma que era assustadora, porque era muita coisa que chegou, cara, muita coisa mesmo. Então, assim, foi bacana ver essa situação. O pessoal unido, ajudando, né? Porque às vezes a gente fala que o amor do homem se esfriou, né, cara? Mas nesse ponto aí é bacana. Você vendo uma tragédia dessa daí, todo mundo dando um apoio, ajudando um ao outro. Mas vai ter sequelas ainda, porque temos ainda problema de leptospirose, hepatite, porque a galera foi pra rua sem a noção, às vezes, e nem tinha, às vezes, uma luva, uma bota. Então, nós vamos ter aí futuros problemas também na área da saúde, vinculado ainda a esse problema de chuva, cara. Eu vi que cara, eu não vou saber o lugar exato, mas parece que caiu uma barragem em São Pedro que destruiu, eu não sei se atingiu uma via ou o que que atravancou todo o trânsito. Às vezes esse trânsito que a gente viu hoje aqui é muito por conta disso, que você só tem uma via, ou seja, atrapalha a Mas mobilidade urbana, também não atrapalha é só tudo, isso, cara. não. É O Juiz de foda. Fora cresceu muito e se chover, o trânsito agarra. Tem isso Agarra. também, né? Entendeu? Às vezes você fica um tempão agarrado no sinal, você chega ali na frente, não é nada. É o pessoal que não anda mesmo por causa da chuva. Mas isso é a única coisa que me faz lembrar do Rio, pô, afinal, Falamos até hoje sobre isso aí. o trânsito, eu falo, pô, parece que eu tô no Rio, cara. Fala, galera. Se você gostou desse vídeo, curta o canal, comente e compartilhe pros amigos.